Olá! O trabalho de hoje vai ser com essa cartela 12D que acompanha, pelo menos a minha máquina veio com essa numeração. Pode ser que em outras máquinas a numeração seja diferente, ou até nem tenha a cartela. Ela é para ser usada em cores diferentes. Cada desenho desse se repete em cores diferentes. E a marcação da estrelinha que tem no lado esquerdo da cartela é justamente para mostrar quando trocar a cor. Então, a troca da cor acontece aqui porque a cartela tem agulhas sendo selecionadas aqui embaixo, dentro da engrenagem da máquina. Então, ele anuncia aqui a troca de cor. Eu, porém, vou fazer uma cor apenas, o desenho de cima, e uma cor, o desenho de baixo. A cartela costuma ter 24 agulhas. Essas cartelas que vêm para serem colocadas em looping, para girar. A máquina 800 da Eugene, ela tem apenas 12 pontos. Então, a cartela, e é uma cartela horizontal, você coloca na horizontal. Então, é um outro modelo. Mas, para nós, vamos usar com 24 agulhas. O meu trabalho não vai 24 agulhas, ele é menor. E para esse desenho ficar pelo menos com algum sentido, algum nexo, eu coloco centralizando aqui na máquina. A cada 24 agulhas, eu tenho essa marcação no celeroide, aqui embaixo das agulhas, em cor mais escura. Eu centralizo esse trabalho do 0 para cá, do 0 para lá. Eu vou colocar 14 agulhas. Então, eu centralizei 7 para um lado, 7 para o outro. Aqui eu vou trabalhar com duas lãs em espessura diferente, então sempre eu considero a mais grossa. Como vai ser em jacar, ele trama e não fica furado. Vou na regulagem 8. Uma carreira, eu já faço a máquina chamar agulhas. Então, ligo no cassê. Ela selecionou, coloco a segunda cor. No caso da Eugene, a primeira cor vai no engate A, que é lá embaixo. E a segunda cor no engate B, que fica mais aqui em cima. E aperto também o MC. Outras máquinas, os engates podem ser diferentes e também o botão do jacar fica ou no botão central ou em alguma alavanca na frente. E agora vou tecer, contando carreiras. E sem mudar a cor. .50 carreiras, desligo a máquina e tiro a cor de enfeite, que é a cor que estava no engate B. Essa é uma lã reciclada e é bem resistente, mas eu não gostei de trabalhar com ela apenas. Como enfeite, ótimo. Como ela apenas, ela solta muito fiapinho
e tem muita irregularidade no fio. Uma carreira e remalho. Um novo trabalho, comecei com 14 agulhas novamente e uma lã quíntupla. Na verdade é uma linha e 4 bouclés. Esses são fios de bouclé que fica difícil trabalhar com ele sozinho em máquina assim, sem ele dar algum problema. Então aqui eu coloquei uma linha para segurar um pouco. E são restinhos que eu vou fazer esse trabalho também. Para esse eu vou usar tranças. Deixo 2 agulhas na lateral para costura. Faço uma trança de 2 num lado. E no outro. Chamo todas para cima para trabalhar e não prejudicar o carro. Faço 3 carreiras. Na carreira que eu estou com o carro para a esquerda, eu vou chamar as 2 do meio e mais uma de cada lado. E faço uma trança aqui. E novamente as tranças de fora. Vou fazendo isso até 50 carreiras. Três carreiras, faço na trança do meio. E aqui a parte que nós fizemos em jacar. Coloco a argolinha do chaveiro, ou uma argola normal, desde que caiba na quantia de pontos. Por exemplo, a parte que foi feita em mesclado, eu usei na regulagem 10, essa foi na regulagem 8.
E pela quantia de fios, aqui eu tenho 5, e aqui é uma lã média e uma lã um pouco mais fina. Então a argolinha não pode ser muito pequena. Se ela for pequena, ela comprime demais aqui e fica estranho. Então eu preciso de uma argola que, ao colocar, ela dê o formato, prejudique aqui em cima, não fique estranho aqui em cima, muito repuxado. Pode ser uma argola de madeira, pode ser uma argola de metal inteira, ou pode ser argolas que tenham a abertura para o chaveiro também. Só que, por exemplo, essa daqui é bem pequenininha. Aqui, se eu colocasse, ela não passa nem direito. Ela ficaria estranha. Parece um trabalho mal feito e eu não conseguiria nem costurar. Então, adapta o tamanho da argola para a quantia de pontos que você tem. E depois, a espessura também do fio, eu vou precisar de alguns detalhes aqui. Essa ficou muito mole. Para deixar assim, mesmo dupla, que ela vai ser costurada, ela fica meio mole. Então, recortei um pedacinho de plástico, poderia ser papelão, mas aqui eu coloquei um plástico desses que vem dentro de alguns cadernos, tem umas folhas de separação. É um plástico mais ou menos flexível e durinho ao mesmo tempo. Cortei no tamanho que caiba ali, para deixar o trabalho mais firme, mais resistente também, não ficar... E além do plástico pode ser lavado, o papelão não pode. Então, se pegar chuva ou puser na máquina, alguma coisa assim, o plástico não danifica e não prejudica também a peça. E agora venho costurando um ponto caseado, desde cima, contorno com pontinhos pequenos de caseado. Fio para trás, pego o pontinho de um lado e do outro e o fio passa por trás da agulha. O caseado é um ponto que se costura também peças quando quer um trabalho mais artesanal, mais rústico. É uma forma de costurar a blusa com esse tipo de caseado, que é o mesmo que se faz na casa de botão. Assim ele fica firme e prende lá dentro o plástico. É uma linha muito bonita essa reciclada, mas para fazê-la sozinha, olha como ela desfia. Ela tem resistência ao quebrar, mas ela se desfia toda ao trabalhar. Então, somente para trabalhos assim, em detalhes, como um enfeite. E depois levo o fio para dentro. Ficou flexível, mas ao mesmo tempo firme. Muito bonito o ponto. E a cartela, quem queira copiar, é uma cartela que vem acompanhando a máquina com a numeração 12D. Nem todas as máquinas têm a mesma cartela, mas quem queira copiar, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. E aqui colocamos a chave. Eu já tinha mostrado esse modelo aqui feito com cordão. 4 cordões fazendo trança. Como era uma lã fina, eu usei 4 cordões. Podem ser 5, 6, 7, à vontade os cordões. E você vai trançando, formando
um trabalho mais firme. Não precisei usar nenhum plástico por dentro, porque o trabalho é firme. Quando é mais mole, mais macio, mais sedoso, aí eu uso um plástico ou um papelão. Só que o papelão, se molhar, ele danifica também a peça. E aquela que nós fizemos em tranças, olha que modelo de trança bonito. Tranças a cada 3 carreiras, trancinha de 2. E ela forma esse efeito aqui. Numa peça, isso ficaria muito bonito também. E agora, colocando primeiro a argola. Essa serviu e não repuxou. Poderia ser uma maior em madeira, também ficaria muito bonito e combina com com essas cores, com esse efeito mais rústico. Olha que lindo! Para um cabo de bolsa, também esse tipo de trabalho seria muito bom. Dá para inventar bastante peças usando apenas restinhos de lã. E é isso que nós estamos mostrando aqui nesses vídeos. Como são 5 fios, eu vou começar por baixo para não danificar. Vou chegar numa extremidade e depois pego do outro lado. Fios que sobram vão para dentro para limpeza. Passo o fio atrás para fazer o caseado. E chegando próximo à argola, já firmo bem o ponto. E levo o fio por dentro. Esse também eu vou colocar um enchimento, um forro aqui, com plástico para deixá-lo mais firme. Então, já calculo o comprimento e a largura. E quando eu tiver costurado embaixo, já coloco para ele ficar firme e eu continuar até em cima. E temos assim 3 ideias de aproveitamento de restinho de fio. Com trabalhos assim, você testa cartelas, você testa acabamentos, você testa até a paciência, às vezes a gente testa. E surgem ideias para próximos trabalhos também. A nossa amostra de trabalho para hoje é um aproveitamento de fio que é lucrativo. Aqui eu mostrei com 3 formas, mas existem inúmeras outras. Então, quero saber a tua opinião sobre como fazer aproveitamentos de fio. Aqui eu mostrei com chaveiros. Outro vídeo eu mostrei com os bichinhos feitos em tricô. E você faria como uso de restinhos de fio? Quero saber a tua opinião. Isso é muito importante para mim e dá ideia para outros também. Compartilhar ideias faz muito bem. Então, bom trabalho!